Leandrinho, vamos lá, vou começar. 3, 2, 1, gravando. Bom dia, boa tarde, boa noite, quando e onde você estiver. Começa aqui mais um Store Podcast, onde a próxima história pode ser a sua. Gente, olha, eu não sei se você já está seguindo a gente, alguém compartilhou e você está tendo a oportunidade de nos ver aqui. Nos ajude a fazer crescer esse canal, que ele é feito por você e para você também. São histórias que a gente conta aqui, o pessoal da nossa cidade de Cacilândia e também das cidades ao entorno dela e também parte do sudoeste goiano. E ter você como um seguidor é uma honra pra gente, e assim você faz o sistema do YouTube entender que é um programa relevante e vai colocando para mais pessoas também estarem vendo. E são histórias bacanas aqui que a gente tem escutado aqui, tem servido também como inspiração pra gente e pode servir de inspiração para você. E amanhã ou depois você vai estar aqui no Store Podcast contando a sua história e também servindo de inspiração para várias outras pessoas. Deixa o like, compartilha, deixa também a sua crítica. Nos siga também na página do Instagram, Podcast Stories, tá? Como é que tá lá o... Store_pod. Tá lá, tá diferente, porque já tem um Store Podcast lá e não tem como colocar. No YouTube tá assim, Store Podcast. E nos ajude aí a fazer este canal a crescer. Você viu como é que tá no YouTube lá o crescimento? Tá crescendo, tá uma ascensão boa, né? Aquela parte de short, que é os vídeos mais curtos, cresceu demais. Muito, né? Gente, e os reels também, né? Tá tendo muitos reels, cortes também. Você pode tá compartilhando. Se você quiser, gostou de alguma coisa, quiser fazer um corte também, tá liberado. Aí você faz o corte por sua conta, bota no seu canal e marca a gente, tá bom? E a gente quer agradecer as pessoas parceiras que contribuem de forma financeira para que tudo isso aqui funcione. Não é barato, viu, gente? Mas as pessoas acreditam, falam, não, quero escutar a história da nossa cidade, do povo de Cacilândia, em torno dela. Pessoas como a doutora Sinara Sandoval Carvalho Contursi, fisioterapeuta, trabalha com reabilitação física, com pós-operatório, terapias a laser e também terapias manuais. O Super Vale, o atacado ou o varejo é aqui. O Dr. Paulino Leonel, advogado. A Semiplan, genética e ATF, sêmen e corte e leite das maiores centrais do mundo. Pamela Barros, lá do segundo ofício e também agora do primeiro ofício de forma interina. Rurales, compra e venda de imóveis rurais urbano. A União Farma, a farmácia da Deilson, sua saúde em primeiro lugar. Atlética Academia, a academia do Lisandro. Eu vou lá para Atlética Academia. Vai mesmo? Perder essa barriguinha? Pai para Camboriú? Não, para competir com você. Ah, para correr comigo? Correr com você. Você tá correndo junto com a minha caminhonete lá na avenida ali? Na contramão, né? Contramão, quase você bateu em mim aí, ó. Verdade. É que eu corro no asfalto, né? Eu não corro na calçada, porque senão você sobe e desce. O homem me tira terceiro lugar lá em Costa Rica, quase que ganha de todo mundo lá. Vovozinho, né? Quase não, é difícil ganhar da turma lá. Nossa, você tá bem, né? Eu sou o gordinho e o tiozão da turma, né? Tá todo mundo lá, tem 60 quilos de calça molhada e vai eu, gordinho, barrigudo, correndo. Você vai mesmo lá em São Paulo? Vou, dia 31, se Deus quiser. 31? Último dia do ano, Olha que beleza. E agora eu vou para Campo Grande, maratona de Campo Grande. Não tem como eu ser técnico de você? Ué. Você corre, eu sou técnico, eu fico observando. Observando? Tem? Servindo Coca-Cola e... Tem sim. Então beleza, então eu vou nesse negócio aí. Quando eu cansar, você me puxa na caminhonete, amarra uma corda. Bora. Né? Eu vi agora uma técnica lá o pai ensinando a filha a correr, porque ele é maratonista, e ele amarrou um cachorro policial e botou o cachorro pra correr e a filha atrás correndo. Correndo pesado mesmo. Poxa. Pace de 2,52, para vocês terem uma noção. Gente, e olha, você quer perder aquela barriguinha? Para poder chegar no final do ano aquela barriga tanquinho, tão sonhada barriga tanquinho, vai lá na Atlética Academia, lá ele vai te orientar a fazer exercício e também regular aí a sua alimentação, pesando, tá? Gente, é o seguinte, dieta é o seguinte, você bota na balança e pesa. Se você não pesar, pode ter certeza que o seu corpo vai pesar por você. Então pesa na balança que é melhor para você. Imagina aí, eu já tive 96 quilos, hein? Não dá para entender. Você é campeão, hein? Já perdi muito quilinho já. Gente, o Laboratório de Análises Clínicas e Citológicas, o LIB, nosso amigo Linauer, e também a Lívia Galassini, odonto e também implante. Tá precisando fazer um sorriso legal, tá querendo um sorriso legal, dá uma mudada aí na sua fachada? Gente, vai lá, a Lívia Galassini vai estar aí te ajudando. Também a Sabor Aqui, água mineral e refrigerante. Laborges, olha, tudo em queijo, uma gama de produtos vindo do leite.
gente nossa, que você pode estar comprando também, economizando. A Carolina Estética e Depilação a Laser. Gente, olha, quer dar uma mudada, tirar aqueles pezinhos de galinha, vai lá, ela vai te ajudar. Tá? Também, você está precisando fazer aquele reparo que você já fez há muito tempo atrás da sua depilação a laser, volta lá, dá uma renovada. Você que nunca fez, tem um interesse, procura ali a Carol, ela vai estar te ajudando aí. Homens e mulheres. Homens e mulheres, viu? Tem muito aí. homem aí que já não quer mais aquele sovaco cabeludo, né? Meu Deus como do diz céu. aquele provérbio de boteco, né? Você que tá com sovaco cabeludo, né? Vai lá que ela vai te ajudar. E também, gente, olha, o Cacilândia Urgente, nosso amigo Corino, notícia de última hora, né? Tá sempre ali, ele fala que a notícia do agora, né? É um dos repórteres que tá sempre trazendo a notícia da hora. Ele veio aqui, participou, escuta todos os nossos stories na íntegra, e ele falou, gente, eu preciso participar disso, eu também preciso somar, e ele tá aqui somando com a gente também, e tem sido aí de grande valia pra gente. Gente, hoje a gente estamos com elas, né, com a Tico e com a Teco, né, Renato e Fernanda Fresarim. Vamos falar algumas coisas aqui, vamos contar a história delas. Ela é lá todas do estado de São Paulo vieram para cá, estão construíram as suas histórias aqui e agora estão reconstruindo novamente com novos ares, com novas perspectivas. E a gente vamos contar um pouquinho, elas vão compartilhar um pouquinho da sua história, das suas experiências de vida, experiências com Deus e muito mais aqui com a gente, não é verdade, Luiz? É verdade. Uma é a mulher do circo e é? a outra é a mulher do carnaval. Ó. Sabia, não? Aí, ó. As duas. Olha só. Ó. Renata e Fernanda. Fernanda, as duas conhecem há bastante tempo. Bom, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, ter aceito o convite. A gente está honrado em receber vocês duas. Queremos saber um pouco da vida de vocês. Eu achei que vocês eram sul-mato-grossenses. De onde é que vocês são? Bom, primeiro, obrigada. Eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui, tá bom? É um prazer. Então, eu nasci em São Paulo. São Paulo, capital. São Paulo, capital. Minha mãe é de lá, né? A família da minha mãe é toda de lá. E a família do meu pai é de Olímpia. Uhum. E meu pai foi para São Paulo trabalhar quando ele era jovem, né? E lá conheceu minha mãe. Uhum. E eles casaram lá, moraram, a minha irmã mais velha, nós temos uma diferença até grande de idade, 6 anos, né? De diferença. Ela nasceu lá em São Paulo e eles moraram lá até um pouco antes da minha mãe ficar grávida de mim. Então, eu nasci em São Paulo, mas eles já tinham mudado para Olímpia quando eu nasci. Eles foram para Olímpia, só que aí, quando minha mãe engravidou, ela foi para São Paulo para ganhar eu lá, né? Porque a minha avó morava lá, a mãe dela e tudo mais. Uhum. Então, eu nasci em São Paulo por conta disso. Mas aí já voltamos para Olímpia, e aí a Fê nasceu lá em Olímpia. E quando eu tinha 10 anos, mudei para Cacilândia. E a Fê estava com 4, né? 4 para 5. A diferença nossa de idade de uma irmã para outra é grandinha. Grande, né? 6 anos e 5 anos. E essa mudança foi uma mudança por necessidade ou o campo foi se abrindo para os pais de vocês? Na época, meu pai sempre foi mecânico bombista. E lá em Olímpia eles tinham essa oficina, né? Era ele e meu tio, que é o irmão dele, eles eram sócios. E ele sempre trabalhou com isso. E na época, que foi na década de 80, foi em 84 que nós viemos para cá. Estava crescendo muito aqui o MS, nessa parte, entendeu? De agropecuária. Então, assim, tinha um campo muito grande. Quando as pessoas que passavam por lá falavam para ele, né? Lá no Mato Grosso do Sul, tá, assim, crescendo muito e tal, né? Bom para oficina de bomba injetora e tudo mais. E ele se interessou. E aí, então, ele veio para cá. Ficou 6 meses aqui fazendo... Veio espiar a terra. Isso. Ficou um tempo aqui e tal, e viu que realmente dava certo. E aí resolveu mudar. E, de fato, foi muito bom para ele, na época. E aí a gente veio para Cacilândia, Mato Grosso do Sul. E aí, como é que é sair lá do estado de São Paulo? Geralmente as cidades são um pouco mais organizadas. Chega um pouquinho diferente, pra cá, vir para cá, você tem aquele... chegar um pouquinho mais para cá. Ou pode chegar para cadeira. É isso, pode chegar a cadeira ou também o pedestal para lá. Então, o melhor aqui, né? Isso.
ficar bom o teu som. Assim? Isso, ótimo. Tá. Obrigado. Foi um susto, assim, ou não? Vocês vêm para cá, saem de São Paulo, estado de São Paulo, vêm pro mato, né? Para o meio do mato, rua de terra. Eu, assim, bom, primeiro também quero agradecer o convite, né? Fiquei honrada com o convite de estar aqui, muito obrigada. E, na verdade, eu não me lembro de quase nada, né? Porque eu tinha 4 anos de idade. Muito pequeno. Né? A Renata aqui tem mais lembrança, né? Eu chorava muito. Então, e a minha mãe chorava muito, assim, que eu lembro, ela conta hoje, né? Eu não lembro de presenciar isso, mas ela fala que foi muito tempo de choro, assim, porque, imagina, né? Há 40 anos atrás, Cacilândia. Nossa. Né? Era, assim, bem complicado, né? Então, assim, ela acostumada a morar em São Paulo, capital, e vir para o interior, numa cidade que estava começando, vamos dizer assim, Começando, né? Então, isso. para ela ela sofreu bastante. Um choque cultural, assim, para quem tá em São Paulo, Sim. então, né? Nossa. Ela já regrediu para Olímpia lá, e depois... Ela nunca saiu de São Paulo, ela não... O choque maior é São Paulo capital, né? Olímpia é uma cidade pequenininha, perto de Rio Preto ali. Também era Pô, interior, deve ser meio né? semelhante a Cacilândia, mas São Paulo capital, imagina, vir pra cá, né? Como é que foi a infância das duas? Aqui em Cacilândia? Então, eu cheguei aqui com 10, né? 10 anos. Aí comecei a conhecer as pessoas. Eu chorava muito nessa época, porque assim, eu deixei minhas primas, e a gente tinha lá, né, aquele convívio e tal. Então, assim, no começo aqui foi mais difícil, assim, para acostumar. Mas aí você começa a frequentar a escola, Sim. começa a fazer novos amigos, né? E aí você vai se enturmando, vai entrosando. E assim, e amigos que eu fiz desde essa época, assim, 12, 13 anos, eu tenho até hoje. Preservou as amizades. Amizades. Nossa, que legal. Então, assim, tenho amigas até hoje que são dessa época de escola. E assim, então eu já cheguei, daí a pouco já foi na pré-adolescência, né? Então, assim, a minha vida é aqui. Eu E você, me por ser considero cacilandense de coração, porque assim, eu fiz toda a minha amizade de pré-adolescência, de adolescência, de juventude, tudo, né? Foi aqui em Cacilândia, a minha família que eu constituí, tudo. E você, por ser mais velha que a Fernanda, você era protetora, assim, da Fernanda para ir para a escola, para brincadeiras? Como é que era? Ou não? Olha, a gente não tinha assim... Ou brigavam com qualquer irmão? Eu sempre fui mais pacata, né? Então, assim... Elétrica é ela. Assim, a gente sofria muito na mão da minha irmã mais velha. Olha só. Entendeu? Que era 11 anos mais velha que eu, né? Uma diferença grande. Mas a gente nunca fomos aquelas irmãs briguentas, de ficar brigando. O que é natural também, né? Sempre tivemos um bom relacionamento, assim. E vocês tinham facilidade de fazer novos amigos quando chegaram aqui? É extrovertida as duas ou não, mais intimista? Eu me lembro que com 4 anos minha mãe já me colocou na escola. Eu estudei na escola Chapeuzinho Vermelho. Não sei quem vai lembrar, né? Porque o Arthur não é daqui, né? Então o Arthur não vai saber. Mas aí eu também foi igual a Renata. Eu comecei nessa escola com 4 aninhos e lá eu fiquei até o 7º ano. Que aí depois passou a ser o CIEC, né? E estudei lá até o 7º ano. Então, fiz amigos dessa época que são amigos até hoje também. Que foi uma caminhada longa, né? Estudando junto. Então, às vezes a gente não tem aquele convívio, mas somos amigos, quando encontra, tem aquele carinho e tudo, né? Então, assim, eu sempre fui fácil, assim, de socializar. Na escola sempre mais, assim, desenvolto, vamos dizer assim, né? Gostava de participar das coisas, das gincanas, dos teatros, dessas coisas, eu sempre me envolvi. Ela sempre teve esse coisa de artista. Sempre tive. Essa veia artística? A veia artística, ela gostava desse negócio. Vou falar qual que era o meu sonho aqui. Era sonho de infância, né? Todo mundo tem uns sonhos meio assim, né? Ser cantora? Meu sonho sempre foi ser atriz. Olha atriz. Só. Porque sempre, toda essa parte de arte, eu sempre gostei, até hoje. Então, eu sempre gostei de fazer teatro, eu sempre gostei de dançar, sempre gostei de cantar, sempre me envolvi com arte, sempre. Olha que legal. Eu não gostava de estudar.
Não. Não. E você chegou a Mas é exercer isso, procurar isso típico, aí? viu? Nunca gostei, Todo artista não cheguei. gosta de estudar. Aí tentei, queria ser modelo, fotográfica, modelo. Ixi, Fazia meu minha mãe negócio levar ela era para isso as aí. coisas. Pros gente. concursos. Ela levar. É. aham. Nossa. E aí estudar já não era comigo. Mas eu fui, frequentei a escola, amava ir para a escola, só não gostava de estudar. Mas eu amava estar lá com os amigos e tal. Então, mas fiz o que foi proposto, né? Concluí o ensino médio aos trancos e barrancos, mas Sim. É a parte do trabalho, Aham. né? Que a Renata dá mais trabalho, mas nessa essa parte parte aí eu dei. era Era ela, ela. entendeu? É. Que eu nunca dei trabalho na Sempre escola. foi boa escola. aluna, nunca ficou Mas de ela tem recuperação. jeitona de ser mais liderança na O escola, ou contrário não? de mim. Para os movimentos, Sim. né? Sim. Liderava os movimentos lá? É. A Renata? Não, você. Eu? Aonde? Na escola? Ah, na escola é um pouco. Você era a líder da galera. É, mas ela também. Vamos bagunçar todo mundo só que, agora. assim, ela sempre foi estudiosa, mas sempre também, ela com a turma dela da escola, eles aprontavam muito na escola. Tem histórias Aprontavam. assim, né? É. Até hoje que tem. a inspetora Tia Irani, lá da igreja, conta, ela encontra a gente, ela fala, ai, mas vocês davam tanto trabalho. Ela falava Mas que só que ela orava, estudava, eu eu- orava para você. Ela falava para mim, falava, Falava. olha aí, deu resultado. Ó, joelho no chão valeu a pena. Porque eu era terrível, a gente fazia muita bagunça. Mas eu estudava. Eu queria que vocês fizessem um paralelo nessa fase de vocês que era mais lúdica, né? Com a vida que tem hoje dos filhos de vocês. Se aproveitava mais naquela época ou não? Nossa, muito. Muito mais, né? Não tem Muito comparação. Falo que não. Que pena que eles não tiveram a infância assim, que eu tive, a adolescência Sim. principalmente, porque não tem nada a ver. Era muita comunicação, Não né? tem nada a ver. O não hoje é tão assustador, né? E naquela época era tão comum e você levava numa boa, né? Hoje, né, um não de um amigo já é motivo de cancelar no Instagram, deixar de seguir, né? E naquela época não. Não, hoje, amanhã, estamos sentados do lado no colégio e a vida continua, né? A minha adolescência foi muito boa. Eu tenho muita saudade da minha adolescência. Foi muito boa. E quando A minha você também. vê essa molecada de hoje em dia, e vocês fazem uma retrospectiva, vocês não dão uns toques, não falam para eles, de se aproveitar no bom sentido, né? Sim. Eu às vezes até comento, assim, falo, mas eu acho que a gente rema muito contra a maré hoje, né? É muito difícil você vencer a tecnologia. Muito difícil. A gente Né? tem que se adaptar a ela, né? Então, assim, às vezes eu falo, meu Deus, né? Fica aí horas, né, no celular e eu falo, meu Deus, o quanto a gente brincou na rua, né? O quanto era gostoso, né? Ficar até 8 horas da noite na rua brincando. E Esconde-esconde. esconde-esconde. Nossa, era tanta noite brincadeira era que a tão gente bom. A inventava. mãe chamava pai pra dentro, não, queria ficar brincando na rua até tarde. Subir em árvore, né? E tocar campainha, né? Sair correndo, Nossa. todas essas coisas. Vocês chegaram a pegar mamão, tirar e passava o dia inteiro limpando o mamão por dentro e aí batia palma na casa dos outros, colocava uma vela Já e fiz, saia correndo. já fiz isso. Já fiz. É porque eu falo assim, que aquela época a Já criatividade rolava solta, né? Sim. Porque você não tinha o celular, então, assim... O que você a gente tinha vai que inventar aprontar hoje, coisa. né? Gente, era legal porque, tipo, você queria falar você tinha que ir na casa da pessoa, porque nem todo mundo tinha telefone fixo naquela época. Sim. Era só pessoas com mais poder aquisitivo que Sim. tinham telefone fixo. Era Telefone caríssimo. fixo era caro. Caríssimo. Caríssimo. E aí você tinha que ir na casa, né? E assim, que realidade doida, né? Se a gente for comparar com hoje, né? A facilidade que você não precisa nem sair de casa, né? Que você tem tudo na palma da mão, né? Mas foi muito marcante, assim. Eu acho que foi uma geração, assim... Até as TV, né? O pessoal deixava meio assim, quem passava na rua via, né? Aham. Via todo mundo. Nossa, assistia. eu lembro quando, tipo, a primeira família aqui que teve parabólica, sabe, assim, falei, Nossa. gente do céu, era algo assim, uau, olha, parabólica, que E coisa quando doida, né? vocês chegaram na adolescência, vocês tinham alguma ligação com a igreja ou vocês eram mais de outro tipo de comportamento, mais de ir para carnaval, de ir em festa? Como é que era isso? Quem começa? Pode começar. Eu gostava muito de carnaval, muito mesmo, assim. Então, quando chegava carnaval, e como a gente tinha a turma, Aham. que era a turma de escola e a turma de sair,
que era assim uma turma muito grande, né? E Carnaval de salão, carnaval de salão. lá no CTC. No Lá no CTC. CTC. Lá tinha, né? Todo ano tinha. Tradição, né? E aí a gente, então todo ano organizava, né? Ia. E aí a gente inventou de criar um bloco de carnaval. E começou assim, bem pequeno, só mesmo com o pessoal mais chegado, né? Eu não vou me lembrar o ano agora que foi, mas eu acho que foi em 92, alguma coisa assim. E a gente começou esse bloco, chamava Unidos na Folia. E foi vários anos. Então, assim, aquilo assim, reacendeu o carnaval do CTC de novo, sabe? Porque aí começaram a surgir outros blocos, e aí tinha a competição, Nossa, tinha a disputa, tinha. melhor folião, melhor bloco, né? Tal. Então, assim, eu gostava muito. Eu não Naquela tinha... época tinha matiné? Tinha. Tinha, Tinha, né? tinha matinê também. Então, essa parte, assim, era muita farra, entendeu? Não tinha a ligação com a igreja evangélica ainda, né? Não conhecia, não tinha... Mas com a igreja nenhuma vocês chegavam a ir? É porque a gente, Sim, na verdade, a gente vem de cresce- berço é católico, católico, né? Mas frequentavam ou não? Eu frequentava. Frequentava? Eu fiz frequentava. primeira comunhão, só não Vocês crismei, mas fiz primeira frequentavam comunhão. batismo e casamento? Não, eu ia todo domingo. Ou iam? Eu Assim, ia, é que aquela história, né? É os pais que precisam conduzir, né? Sim. E, assim, meus pais sempre falaram que eram católicos, mas não praticavam tanto. Quando moravam em Olímpia, eles eram. Meu Eles pai eram até fazia aquelas questões lá de Liturgia. liturgia da missa, era bem presente e tal. Era. Depois aqui, não. Aí mais a minha mãe que ia, né? Só que ela ia, era um misto, às vezes, de religiões, assim, porque ela ia no catolicismo, ia na missa, mas ela também tinha algo ligado ao espiritismo, a Seixonoye, então ela era assim, esse misto e aí eu me considerava católica, né? Então fiz primeira comunhão, tal, e só que eu sempre tive assim desde novinha, assim, dessa pré-adolescência, eu sempre fui a única que acompanhei muito minha mãe nessas questões religiosas, sempre eu estava junto. Então, ela ia na missa, eu ia, depois, durante a semana, ela ia no centro espírita, eu ia também, na Seixonoye, ela ia, eu ia também, então eu estava junto, eu sempre frequentei, sabe? E você era da baladinha também, de carnaval, aí de sair, ou com não? 13 anos, eu acho que eu fui no meu primeiro carnaval, já à noite, já não fui mais na matinê, já fui à noite. E aí já enturmei com o pessoal também, já fui fazer parte do bloco. A irmã já estava lá? Já e estava aí no movimento. foi por muitos anos, né? E na verdade, assim, a gente teve essa, vamos dizer, crescemos no catolicismo, mas não tão praticante Não assim, praticante, né? Mais nominal, né? Porque o catolicismo no Brasil é um tanto quanto mais cultural do que qualquer outra coisa, né? Mas Então, tem os católicos praticantes mesmo, mas eu Sim, não sim, me considerava, sim. entendeu? Assim, Sim. eu frequentava, mas não tinha conhecimento de nada, de Bíblia, de nada. Fui conhecer depois mesmo que eu fui. E vocês, na adolescência, vocês duas, como é que estava a cabeça de vocês duas com essa liberdade que vocês tinham de ir nos lugares e tudo? Como é que era a cabeça de vocês? É uma coisa engraçada isso, porque os meus pais sempre deram essa liberdade pra gente. Igual eu comecei a namorar muito nova, né? Com quase 15 anos. Foi meu primeiro namorado, que é meu esposo, né? Então, assim, comecei a namorar nova demais e começou o namoro, ficou sério e foi, né? E deu em tudo que deu até hoje, graças a Deus. Mas meu pai era um pouco ausente, assim, no sentido, por conta que ele tinha problema com bebida, né? Então, meu pai, ele foi alcoólatra e ele bebeu aí por 40 anos, né? Acho que foi 40 anos. Não sei precisar Por aí. o tempo. E então ele era um pouco ausente, assim, deixa por conta da mãe,
que é filha, mulher, deixa aquela história, né? Deixa que a mãe eu que toma acho conta, que ele né? tinha esse pensamento, que assim, são meninas, então Deixa, né? assuntos assim, Sim, tratar, sim, teria que ser a sim. mãe, sabe? Esse pensamento. E até por ser mulheres, até algumas questões sexuais, né? O pai sempre delega para a mãe, né? Então, e essa questão... É que é mais fácil também. Imagina naquela época, a formação dele. Não, a gente né? não tinha, nem com a mãe, assim, Não, esses assuntos. era mais assim, com as aquela, amigas. Naquela época não tinha, né? Assim, acho que era Não mais. falava Sim. muito sobre isso. Minha Reservado mãe não sobre conversou essas disso abertamente com a gente, assim. A gente vai aprendendo com as amizades. E meu pai, o fato, das vezes, da bebida, deixava ele ausente, assim, porque às vezes criou uma barreira, né? Aquilo criava uma barreira entre a gente, assim. Sim. Então, mas era minha mãe que ficava por dentro, né? E ela sempre deu muita liberdade pra gente. E eu sempre falei isso, que eu sempre respeitei essa liberdade que eu tive. Porque eu tive muita liberdade. Eu podia ter me tornado, sei lá, alguém muito ruim, vamos dizer assim, porque eu tive muita liberdade. Então, mas eu tinha uma consciência boa, tipo, eu pensava, não, minha mãe, né, confia, então eu não fazia nada escondido, eu não... Era, sabe, não, era tranquilo. Então, assim, eu sempre respeitei essa liberdade que me deram, sabe? Lógico, a gente... É coisa de adolescência, vai pra festa, se diverte, chega de amanhecendo o dia em casa... Né? E a Renata era mais de namorar ou não? Você era um, foi só um? A Renata foi também, né? Ela namorou cedo. Eu tive mais namorado, eu não tive um único namorado, né? Ela foi um. Ela teve um só. Mas eu tive um namorado, meu primeiro namorado, nós namoramos 4 anos, né? Eu comecei a namorar ele com 17, quase 18. Poxa, durou, hein? E Nossa, durou. namoramos até eu tinha Quase que 21, casa. mas aí chegamos a ficar noivo, mas eu mas aí perguntei não para deu você, vocês escorregaram na resposta. Já foi pro lado do pai, né? Deu uma desculpa aí, né? Eu quero saber como é que era o coração de vocês. Estava preenchido, estava vazio nessa época aí que vocês estavam? Eu procurava, né? Em várias coisas. Eu já sentia algo. Eu sempre tinha, assim, eu farreava muito. Aham. Festava mesmo, bebia. Mas lá dentro eu tinha alguma coisa com Deus que estava faltando alguma coisa, tinha que buscar Deus em alguma coisa, Sim. sabe? Sempre tive isso dentro de mim. Então, eu tinha as festas, as farra, os namorados, mas parece que eu estava sempre querendo, não, vou numa igreja, sabe? Então, assim, tinha, mas não até, de fato, eu conhecer de verdade, achar o lugar certo, que para mim foi o lugar certo, porque cada um tem o seu lugar certo, né? Sim. Mas... Aí, tipo assim, batia aquela... Porque também acontece, tem gente que tem 30 anos, 20 anos, ainda não bateu aquela crise existencial, né? Profunda, onde a pessoa olha para si próprio, né? E isso cada um tem o seu tempo, né? E isso vem um pouco... da maturidade, do que já viveu e do que buscou enquanto vivia, né? E aí isso cabe, você tava lá, mas de repente chegava em casa, pô, Deus, agora só eu e você, e aí? Que né? Acontece, poxa, eu preciso estar sempre procurando um lugar para ir, porque nenhum lugar é bom para mim, né? E era, isso começou a partir de quê? 17, 18 anos? Não, 25, 26, essas loucuras, você está sempre procurando um lugar para igual eu falei, esconder. eu desde mais novinha eu tinha já algo com essa questão da religião, vamos dizer assim, né? Eu ia com a minha mãe, acompanhava, então não sei, eu já tinha algo, mas eu não sabia o que era. Sim. Mas eu estava procurando, eu ia junto, eu gostava, mas também tinha essa parte que, igual a Renato falou, eu sempre fui muito festeira, né? Organizei várias festas na cidade aqui, a gente comecei, olha, menor de idade, na época a gente falava baile, né? Nossa, vocês não vão saber o que é isso, baile. aos baladas agora. Reunião dançante. Tinha as reuniões dançantes quando eu era mais novinha, mas aí depois tinha, né, eram os bailes. E aí, qual foi? Os mais novos, eu nem sabia o que a gente tá falando. Eu promovi muito isso, fiz muita festa, tudo, mas foi muito intenso, porque foi assim, ali dos período 14 aos 17. 3 anos, assim. Porque aí com 18 anos foi quando eu comecei a ter contato com o evangelho. Comecei nova, né, assim. E quando é que foi o ponto de virada? Então, eu
aqui em Cacilândia, eu nunca tinha, até então, eu nunca tinha visitado nem frequentado igrejas evangélicas. Nunca, nunca, nunca. Fui em todos esses outros segmentos que eu falei, mas igreja evangélica jamais. E aí, um dia, a gente, na escola, já fazendo o ensino médio, né? Umas amigas me convidaram, assim, aleatoriamente, para a gente visitar, né, a presbiteriana, que tinha um culto na época de quinta-feira, chamava Culto da Esperança. Era 6 horas da tarde. E aí elas me convidaram, assim, aleatoriamente, vamos lá conhecer e tal. Eu pensei, mas caramba, igreja evangélica, eu era bem assim, crítica, sabe? Porque eu tinha uma visão bem distorcida do crente, né? Na época, crente, para mim, era saia comprida e coque. Então, era a visão que eu tinha do... Assembleiana, né? É o que tinha na época, né? É. Assim, então, eu pensava, meu Deus, né? Jamais, né? Mas, sei lá, fui, né? Fui lá conhecer essa tal dessa igreja. E aí, gostei bastante, achei muito diferente, porque eu estava acostumada com missa, né? E aquele culto com bateria. E o pastor super novo, o pastor tinha 20 e poucos anos. Quem era o pastor? Era o pastor Cláudio. Pô, eu conheci ele. Foi quando eu comecei a frequentar a igreja. Pastor super novinho, de cavanhaque. Aquilo era um negócio, né? Assim, diferente. E aí eu achei aquilo diferente, eu gostei do ambiente, né? O pessoal batendo palma, cantando. Eu falei, gente... Você sentiu acolhido. Era uma animação, pessoal bacana, alegre, falei, bem que diferente legal. do que... Sim, era uma outra balada. Achei muito legal. Mas assim, vamos dizer que nada mudou. Eu andei visitando e tal, e aí logo depois, uns meses, eu fui embora de Cacilândia. Foi a primeira vez que eu morei fora. Aí eu morei por 5 meses fora daqui. Que eu morei com a minha irmã lá em Manaus. E aí, lá em Manaus, que assim, foi onde eu firmei mais, sabe? Que aí eu cheguei lá e fui procurar emprego, né? E aí eu coincidentemente, assim, jesuicidência, né? Eu estava na fila de emprego lá para fazer a entrevista de uma loja que ia inaugurar lá no shopping. E fazia um mês que eu estava em Manaus. E aí, eu nessa fila lá, eu escutei uma moça contar o testemunho dela para um cara. Olha só. E como é importante o testemunho, né? Sim. E eu fiquei com a antena ligada, assim, ouvindo, assim, e daí a pouco eu me intrometi na conversa. Porque já tinha algo que eu buscava, sabe? E eu não sei por que eu tinha dentro de mim que era só se eu fosse crente, que eu ouvia que o pessoal os crentes era tudo muito assim, Isso né? era por volta de que ano? Foi em 98. 98? E aí eu ouvi ela dar esse testemunho. E daí eu fui lá e conversei. Falei, olha, eu tô ouvindo você falar, assim, assim. Mas até então eu não ouvia ela falar de Jesus. Eu não estava entendendo o que é que tinha mudado na vida dela tão radicalmente. Aí eu fui lá e falei, olha, eu tô ouvindo você falar assim, assim, assado. O que é que mudou na tua vida assim? Eu queria tanto isso para mim. Aí ela falou, eu vou te apresentar. Aí ela falou, foi Jesus que transformou minha vida e tal. Aí ela falou assim, você quer ir num culto na minha igreja? Eu falei, eu quero. Falei, eu quero, eu estava sedenta, sabe? E aí ela passou lá na casa da minha irmã, deu o endereço, ela passou lá, me pegou, me levou para a igreja. E lá começou a minha caminhada cristã, né? Com 18 anos. Que igreja que era lá? É uma igreja que só tem lá, é uma comunidade, né? Para cá não tem. E aí eu fiquei esses 4 meses frequentando lá, e quando eu voltei, aí eu fiquei na presbiteriana, porque eu já tinha visitado, né? Já tinha uma noção como que era. Quando eu cheguei, eu voltei a frequentar a presbiteriana. Você se identificou um pouco também com a presbiteriana por causa do pastor ser jovem também? Na época foi, porque muitos Me lembro que ele tocava violão na rua, você lembra disso? Sim. Chamava os jovens. Muitos dos que estão até hoje lá, da nossa faixa etária, assim, foi na época do pastor Cláudio. Foi uma remessa de jovens. Ele ficou quantos muitos anos aqui? jovens. Ele era tão novo que ele casou na igreja. Quantos anos ele ficou na igreja? Casou na igreja. 7. Eu não lembro quantos anos ele ficou. Acho que ele não ficou Mas isso, ele não. 2002, Ficou 2001, menos, né? ele Eu não tava. lembro se foi uns 7 anos, 5 a 7 anos. Eu acho que eu conheci ele. Era bem novo. Até 2003, eu acho. Ele ficou... Porque Foi antes de ele me começar a nova batizou. construção? Depois foi para Eu- Dracena ele me depois, né? batizou, foi em Foi antes de 2003. começar a Foi bem construção, né? antes, sim.
Eu conheci ele ele. me batizou, eu batizei em 2003. 2003. Não, a conheci ele. construção começou com o pastor Marcos. E a gente foi lá quando o pastor Celestino foi convidado por ele para dar uma palavra lá, não sei se vocês lembram, Ele o era pastor da gente Assembleia boa. de Deus. E foi no Sim. culto no meio de semana, eu tava nesse culto lá. Lembro do pastor, mas não desse episódio. E aí a gente foi lá, era bem essa igreja Você batizou? antiga, a Eu primeira me lembro igreja. que nessa 2003. época, lá na Então, Presbiteriana, foi tinha 2005. muitos jovens. Muito, jovens. foi um, Eu Foi fui ele em ainda. 2003. foi um auge. Mas Foi um auge. foi bem isso aí. Só que, na verdade, de 98 a 2003, eu ainda acabei voltando assim a frequentar Católico? as coisas. Não, mas as coisas O mundo. do mundão, É o mundão. assim. Sim. Eu já namorava o Silmar, né? Que a gente começou a namorar, eu tinha 14 anos. E aí, nesse processo todo, eu acabei conhecendo o evangelho e ele era católico. Então, aí, ele ia pra missa, eu ia pro culto, isso namorando, né? Mas, assim, teve umas idas e vindas e tal, e nisso eu acabei afastando da igreja, nesse período no ano de 2001, mais ou menos. Eu ainda não era batizada. E eu me afastei e depois só retornei em 2002, final de 2002, eu acho. Eu sei que aí foi legal porque aí a gente se batizou junto, eu e ele, porque ele era Você que levou. católico. Aí ele acabou que foi, né? E aí em 2003 a gente se batizou junto e aí a gente tá lá até hoje, pela graça de Deus. Tem Como é que você 20 levou ele? anos Foi que difícil? eu tô Não lá. Foi um processo? Foi Não, vamos lá, um vamos lá. processo, assim, meio porque ele tinha as questões católicas, né? A devoção, Crenças né? pessoais. Então era às vezes difícil ele abrir mão, né? Mas aí foi o Senhor que trabalhou, né? Eu não precisei forçar nada. Aí Deus foi trabalhando e na tem época aquele que eu período de troca? Não, domingo eu vou na missa e você vai no outro domingo você vai no nunca culto. teve essa proposta. Não, nunca teve esse período de troca? Não, porque assim, ele ia tudo, mas não exigia nada de mim, não. Aí depois, a época que eu fiquei meio afastada, aí ele despertou o interesse em querer ir para a igreja evangélica. Sim. Aí ele começou a frequentar quando eu não estava presente. Olha que legal. E aí a gente já estava casado nessa época. Fernanda, esse processo na tua família começou através de você. E daí, quando você estava na igreja, indo lá, como é que era o processo com a tua família de conversar, de falar? Elas te criticavam, te ouviam? Como é que era isso? A minha mãe, lá em Manaus ainda, quando eu falei que eu tinha tomado essa decisão, né, que eu tinha me convertido, né, ela me criticou, assim, mas por ignorância mesmo, sabe, não por maldade, né, tipo assim, mas você tá muito nova, tipo, porque, crente não pode fazer nada, né, então tinha essa visão, né, mas passado um tempo foi tranquilo, quando eu cheguei, a Renata também nunca me criticou, e na verdade eu queria levar todo mundo, né, eu queria levar, mas deve ter te questionado, natural. Mas não, assim, às vezes só falava aquela coisa, mas agora você não pode isso, você não pode aquilo, né? Mas nada Acho que assim, mais eram as agressivo. amizades. As amizades eu sofri Porque um pouco. era a questão, né, de você estar sempre ali na farda, tal, Sim, tal. é. E quando você... Aí o pessoal... Mas ela gostar de liderar, né? Então, e aí nisso o pessoal aí foram me rejeitando, né? Foram me deixando de lado, assim. Aí eu já não servia mais, né? Porque, Sim. tipo, o meu papo já era outro, né? Sim. E aí eu me senti excluída, assim, de várias situações, né? Mas faz parte. Mas né, essa do mudança é processo. assim, pra vida, acho que pra tudo na vida, né? E a partir do momento que você vai subindo degraus na vida, seja de consciência ou outra coisa, algumas pessoas vão ficando no caminho, né? Tanto é bom pra gente, é bom pra eles também, pra eles conhecer outras pessoas. Sim. E tal. Só que esse processo é o processo de não querer deixar, né? E daí você fica aquela, nossa, mas vou perder fulano, vou perder ciclano, né? Eu não vai fazer mais parte da minha comunhão, do meu núcleo social, e isso aí incomoda muito. E eu queria muito, assim, que as pessoas vivessem o que eu estava vivendo, né? Então eu insistia com ela, com a minha mãe, né? E com o namorado, Queria na colocar época, Deus né? na cabeça dele, né? Mas, assim, Deus foi muito generoso, porque hoje está toda a minha família, né? Então, assim... E esse processo quando você deu que ele falou, não, realmente ele é o caminho, a verdade, a vida. Qual foi o estalo, assim? Falou, não, aqui é... E assim, eu na verdade, eu tive uma conversão meio... Foi aquela do dia pra noite, assim, sabe? Porque quando eu fui nesse culto, o primeiro culto que eu fui lá em Manaus, eu fui impactada, assim, pela presença, né? E aí, eu lembro que eu acordei diferente.
Porque eu fiz a primeira oração, né, de aceitar Jesus. Né? Fez sozinho? Não, lá nesse culto, né? O pastor falou quem queria aceitar Jesus e eu ergui a mão e parei lá na frente. E esse desejo se sentiu no culto ou no antes? Culto no ali, culto. Era algo que estava queimando aqui, né? E aí eu lembro que foi bem assim, eu acordei e já não sei explicar, mas foi com algo bem diferente dentro de mim. E aí foi aquela sede, né? Aquela sede, e aí... De ler Bíblia, querer ler. Sim, eu comia, assim, a Bíblia, né? Aquela sede doida de querer, porque era tudo muito novo para mim. Infelizmente, no catolicismo, eu não aprendi Bíblia, né? Eu não fui ensinada a ler a Bíblia, não sabia nada de Bíblia, não sabia nada de Jesus, eu não conhecia nada. Então, assim, foi uma descoberta, assim, uma coisa que eu falava, meu Deus, não sabia que existia tudo isso, né? Então foi algo que veio de encontro assim com a minha vida, que mudou o curso da minha vida toda. Quais eram os textos que você mais lia assim, nossa, apaixonante esses textos? Eu já me apaixonei muito de cara no Novo Testamento, né? Então os evangelhos ali, né, Mateus, Marcos, Lucas, João, e também as cartas de Paulo, que sou até hoje apaixonada. Muito bacana. A biografia de Cristo é algo extraordinário, né? Sim. E hoje, se a gente colocar algo mais contemporâneo, mais atual da vida de vocês, o que vocês diriam que é a grande ameaça para a igreja protestante hoje, na visão de vocês? Ameaça? Ameaça. Renata está falando um pouco. Quero ver ela falar um pouco. Olha, eu acho que tem algumas coisas assim que são uma ameaça. Mas, assim, eu vejo que a questão, talvez, principal seja a superficialidade. Sim. A superficialidade que o crente vive, tipo... Porque, assim, tem o coletivo, mas tem o individual. O individual é o principal, porque o individual vai formar o coletivo. Então, quando você vê o coletivo, que é a igreja, rasa, com um grande fluxo assim, de entra e sai, não firma, é porque não teve a profundidade, né? Do individual, na busca e tal. Então, às vezes, eu vejo que falta isso, assim. Hoje parece que está meio uma moda, né? É status de você ser cristão, ser crente, você ser evangélico. É. Então, assim... E muitas igrejas também trazendo o mundo para dentro da igreja. Coisas que querem, que para você conquistar, você como coloca... atrativo, né? Como atrativo. E também, uma coisa que aí com as redes sociais a gente vê muito, são pessoas que usam do nome para poder se promover. Você não acha que hoje o novo crente gosta de uma igreja mais palatável e a igreja contundente, o crente se afasta? Aquilo que realmente você não quer ouvir, que te confronta, afasta ele? Então, é a palavra de confronto que eu acho que hoje não tem muito. Lógico que eu não vou generalizar, não sei, assim, individual lá dentro de cada igreja, mas, no geral, sim, parece que é mais essa água com açúcar, entendeu? A coisa para você, para satisfazer o seu ego, a sua, né? Você é o queridinho de Jesus, né? Você é o centro e não Jesus é o centro, né? Então, é como se Deus estivesse dependendo de nós para existir. Então, assim, a superficialidade no evangelho, as pessoas não firmam, ou tipo isso. Então, você fez alguma coisa que você não gosta, já é motivo para você se afastar da igreja. Se afastar. E o que é engraçado, né? Quando isso acontece, as pessoas geralmente que afastam, acham, não, porque não foi da vontade de Deus, né? Deus não me quer nesse lugar, né? A gente vai dando caras e nomes, adjetivando
né? Frustrações, percas e Sim. isso o evangelho perde, a gente perde, né? Mas sabe o que eu aprendo muito lendo a biografia de Cristo? Que Jesus ele estava ali perto a aristocracia romana estava ali, João 8, quando você vai ler o Evangelho de João ali, a quarta biografia, se não me engano no capítulo 8, você vai ver ali, ele tá dialogando, conversando, de repente algumas pessoas se convertem, e ele fala assim, olha, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Pessoas que acreditavam, que criam. Ele não olhou para Pedro e falou assim, Pedro, pega o telefone dele, Pedro, pega o endereço, né? Judas, vai lá, vê onde ela mora e vamos para uma cesta básica. Não, por quê? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Livres pelo quê? Pela verdade, pelo caminho que ele estava ali proporcionando e olhando para ele e dizendo assim, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E as pessoas acreditaram naquilo. E as pessoas acreditaram naquilo, elas houve uma conversão genuína naquilo que Cristo ensina para Nicodemos no capítulo 3. O vento sopra onde quer e ouve-se a sua voz. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Porque é um estalo, é um momento, é um culto que você estava. Era um varredor de rua que estava varrendo e de repente ele encontrou Deus ali. E por quê? Deus ele não está só naquele culto que você encontrou a Deus. Ele está ali muitas vezes no tanque. E você lavando uma louça Sim. ou uma roupa, Deus aparece e te visita. E ali houve uma conversão. O que está faltando talvez é essa conversão, esse encontro, porque nós procuramos coaches, procuramos técnicos da fé, a gente procura pessoas para direcionar, porque terceirizando as minhas vontades, eu terceirizo todas as minhas responsabilidades que a minha vontade me implica ter, né? E o Evangelho, ele te dá livre-arbítrio a partir do momento que há uma consciência dentro da mente, não, eu preciso de Cristo, Cristo é o Salvador, Sim. e aqui houve uma mudança porque ele é bom, e porque nele eu preencho aquilo que... o vazio da existência que há dentro de nós. Que existe um buraco dentro do ser humano. Que ele só é preenchido por Deus. Né? Billy Graham, teve um dia que eu falei, você lembra que eu falei aqui? Ele prega na Argentina. Eu nunca esqueço essa mensagem. Eu escutei essa mensagem umas 30 vezes. São poucas mensagens que eu gosto, viu? Eu não sou de ficar escutando os pregadores por aí, né? Eu gosto de escutar o meu pastor. Eu acredito mais no meu irmão que está do meu lado, prefiro o Luiz conversando comigo, puxando a minha orelha, falando do Evangelho, do que alguém que está ali, porque a gente tem muito guru, né? Por isso que essa conversão eu vejo, te entendo a forma de você fazer, eu acho que você tem toda a razão, mas eu acho que é porque a gente procura guru no meio do povo evangélico, a gente tem vários gurus, a gente vai criando gurus no meio da nossa jornada de fé, e esses gurus vão produzindo cristãos que vão... de repente não se converteram porque não conheceu o Evangelho, né? Raiz, Você cria ídolos. Até Pessoas vão pegando criando esse Isso. gancho do E pessoas Freitas, como decepcionam. é que vocês estão criando Decepcionam. intimidade com Deus? Que estratégia vocês usam para ter essa intimidade com Deus nesse caminhar? Olha, porque é o seguinte, a religião, ela não... Jesus não é religião, né? Jesus é relacionamento, né? Então, assim, ao longo da minha caminhada, eu entendo o seguinte, não tem como a gente ter intimidade com o Senhor se você não tiver uma vida de devoção diária, né? E o que é isso? É a meditação da palavra, oração, né? Uma vida de jejum, de consagração. E então, assim, na verdade, eu acho que a vida de oração é o que mais vai criar esse relacionamento, esse vínculo da gente com o Senhor. Porque ali na oração, você vai tá descobrindo o coração de Deus, né? É ali que você vai descobrindo o coração do Pai e Ele vai te revelando os mistérios, né? Mas como é que eu vou ter tudo isso aí que você está acabando de falar com tanta tecnologia no dia a dia? Então, aí é uma coisa que se chama assim, secreto. É fechar a porta do seu quarto, fazer o que Mateus 6,6 diz, né? Fecha a porta do quarto, entra lá e fala com o teu pai em secreto, que ele vai te ouvir. Aí é sem celular, sem nada, né? Então, assim, algo É o simples que funciona, né, Jane? Então, assim, eu acho que o caminho para a gente ter relacionamento e intimidade é oração. É oração, né? É o que tem feito sentido na minha vida, é o que tem transformado a minha vida, é a oração, né? É fácil? Não. Só que a oração é uma coisa que ao longo do tempo, você vê, estou há 20 anos ali na presbiteriana,
a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, vai crescendo, né? Espiritualmente. Eu sempre busco também, por exemplo, se tem conferência, aquilo que está falando sobre oração, eu estou sempre buscando participar, sempre que possível, que eu posso, eu vou, né? Eu invisto nisso, né? Até porque eu tenho, na igreja hoje em dia, eu estou responsável pela parte da intercessão, então, assim, não é simples, né? Mas, assim, eu tinha uma visão muito equivocada antigamente da vida de oração. Parece que era algo, assim, um fardo, um peso, você tem que orar, você tem que... E era uma coisa que parece que eu não tinha prazer naquilo. Mas porque eu tinha uma visão deturpada, né? Parece que é algo, assim, que você tem que fazer, mas... parece que por obrigação, uma Era coisa quase que um castigo, né? Você tem que orar, você tem que orar. E de uns anos para cá, eu tenho aprendido que a oração ali é um lugar de descanso, não é lugar de peleja, de batalha, de guerra, não, ali é para você, é um lugar de descanso, porque você está com o Pai, na presença do Pai, então é um lugar de descanso. A Renata falou um ponto que eu achei interessante, ela falou em flutuação dos membros da igreja. Desse entra e sai da igreja, né? Do que se deve isso daí? É uma relação pessoal ou uma relação da igreja com os membros? Eu acho que tem a ver com um pouco o que ela falou. Acho que tem os dois. Então, fala um pouco sobre isso. Porque falta essa profundidade também, às vezes, a pessoa ter... Vamos ver a opinião dela. Fala para mim, os dois, o que você apontaria nessa relação igreja-membros? Porque é uma caminhada. Tá. Né? A questão de você com Deus e com a igreja é uma caminhada. Então, tem que ter o suporte daquele que já está mais antigo de caminhada para aquele que está novo na caminhada. E qual que é os maiores erros que você acha que acontecem nesses dois aspectos, da igreja e do novo convertido? Porque, às vezes, o novo convertido, ele vai caminhar sozinho. E aí, se você caminha sozinho, você às vezes, não vai para o lado certo, ou o que precisa, entendeu? Então, assim, por isso que hoje tem a questão das células, discipulado, né? Discipulado. Né? Mas, assim, uma coisa que é particular meu, eu vejo que a igreja falha, e não estou falando da minha igreja, a minha igreja e todas as outras, nessa questão do caminhar junto, de você ter um mentor. Um discípulo, o discípulo ter alguém, entendeu? Então, isso eu acho que a gente falha ainda. Eu tenho um grande amigo... Mas nós estamos caminhando nisso, que vocês conhecem, que é o pastor Adilson, lá de Rolândia, agora ele está em Marialva, e ele fala isso. Fala que pequenos grupos, 3 ou 4, e um cuida do outro. Né? Eu acho que esse é um grande caminho. Né? E ontem, eu e o Freitas, a gente estava no culto de homens, eu falei ainda, depois que você saiu, ficamos até 11h30 falando. É mesmo? Eu, o pastor, o Renato e o Adenilson estava lá. Deveria ter um ministério para essas pessoas que saem da igreja. Muitas vezes a gente está sempre buscando novos, né, na igreja. Sim. E os que saíram, né? A gente tem que ter esse resgate também dessas pessoas que ficaram num limbo e que são tantas vezes esquecidos, né? Eu estava comentando com eles. Esses que a gente tem que buscar resgatar, trazer de volta, que estão em sofrimento, né? E a gente muitas vezes só procura o novo, né? Trazer mais para a igreja, trazer mais. E esses que estão esquecidos aí, né? A igreja, a gente é muito falho ainda, né? Porque o discípulo, na verdade, ele precisa de um investimento de alguém que se predispõe. Né? E muitas vezes ele está abandonado naquilo que nós chamamos de mundo como sociedade, que está fora do nosso núcleo social religioso. E aí ele vem para esse mundo querendo um afago, um abraço, porque ele vem todo machucado, né? Alguns vêm dizendo que é isso, que é aquilo, mas lá por dentro está todo machucado, estourado por dentro. E não há uma predisposição de alguém dizendo, não, vou adotar ele, né? Vou caminhar com ele.
em detrimento de afazeres, de querer ganhar o mundo, né? E a gente está sempre querendo ganhar o mundo, né? E a gente esquece de ter esse momento de adotar alguém, porque dá trabalho, né? Você tem que deixar Sim. de... É doar, né? Você tem que se doar. Eu acho que por muito tempo ficou aquele entendimento errado que isso é função só do pastor. Sim. Sim. E não é, Uhum. né? O pastor não dá conta de todo mundo. Não dá. Então, só que para você caminhar com alguém, você tem que estar capacitado para aquilo. Sim. Então, eu vejo que falta, assim, hoje está melhor. Formar lideranças? Assim, e capacitar. Mas a questão de capacitar não é só você ensinar. Capacitar é você ter o entendimento do evangelho, tá firmado, o que a Fernanda falou, entendeu? Da disciplina, e que nem da a Fernanda vida tá e tal. falando, né? Porque você vai... espirituais, as disciplinas né? espirituais. E você se né? dispor, né, com o tempo, né? Isso. E assim, eu já estão, assim, é bem mais fácil, porque hoje você pode acompanhar pelo WhatsApp, pelo Instagram, né? Olha, bom dia, tudo bem? Olha, tô ligando para você, posso te ligar? Liga com ele, e aí, como é que você tá? Como Meu é que foi irmão sua não noite? foi na igreja, eu peguei, por que você não foi, né? Sim. Senti tua falta. Né? Sim. Senti sua falta, eu posso passar? Vai ter uma reunião na casa de tal, gostaria que você fosse. Vai se socializando, né? O legal das células é justamente essas questões também, porque ali nos pequenos grupos você tem tem um contato de mais proximidade, né? Então você cria mais vínculos, porque às vezes na igreja você não consegue se relacionar com todo mundo, né? Esses vínculos, Fernanda, você acha que tem sido de valia ou é mais um... Porque eu vejo a célula assim, a grosso modo, tá? Mais como um culto sentado do que qualquer outra coisa, assim. A célula, na verdade, ela é para ter tempo de comunhão e é evangelística, né? Então, assim, o lance é você levar não crentes, né, para a célula. Né? Mas acontece isso? Acontece, sim. É o Tem pessoas objetivo, que né? começam na célula. É o É objetivo. raro, hein? Eu vejo poucas pessoas na célula, os novos convertidos. Eu vejo que é um grupo sempre muito fechado da igreja. E até é difícil a multiplicação das células. Porque é difícil. A gente fez um aqui, É um a gente trabalho falou por causa do árduo. podcast. Ele está até querendo voltar, mas do meu tempo é muito escasso, né? O Luiz, ele ainda consegue ter mais tempo que eu. Mas assim, a gente tinha uma aqui na segunda-feira e era um sucesso. Começava às 8 horas da noite. Né? E só um crente, um cristão assim, protestante que tinha era eu. Né? E era proibido vir crente. Era proibido vir evangelho. Né? Aí vinha só os amigos. Realmente era proibido vir. E a gente criou um grupo e a gente... um dia, alguém que não era... Qual é o próximo tema que você quer que a gente fale na próxima? Ele escolhia e ele fazia a primeira abordagem do texto. Aí a gente estudava, fazia o parecer, fazia todos eles participarem. Todos eles participarem. E eles pregavam o evangelho pra gente. Né? Para ele se ver dentro do evangelho. Por quê? A forma que a gente fazia, né? Porque falar de Jesus... Por que muitas vezes você vê um cara que está incrédulo, um cara que está... Na promiscuidade, nas drogas, ele tem uma dificuldade de falar de Jesus, porque só o próprio nome Jesus denuncia quem ele é. Denuncia quem ele é. E é tão difícil falar de Jesus. Das pregações que eu já fiz, e olha que eu já dei muita palestra, falar de Jesus é a mensagem mais difícil que tem. É gostoso falar de Paulo, é maravilhoso falar de Maria, é delicioso falar de Pedro, mas se você pegar Jesus e falar de Jesus, não é fácil. Se você olhar as biografias de Cristo, foram 30 anos depois que eles tiveram coragem de escrever. Foi muito difícil. Quando você vê Pedro tentando nas cartas de Pedro falar de Jesus, ele tenta materializar Jesus na hospitalidade, no servir o outro, mas ele tem dificuldade de falar, porque é muito difícil falar. Porque o próprio nome dele denuncia tudo que está dentro da gente. É um negócio incrível. Incrível, né? Mas o que você acha da célula? Tá sendo proveitoso para vocês? Eu não estou frequentando célula. Não? Não, no momento não. Eu frequentei 2 vezes, né, célula. Até você ia comigo, depois a gente partiu para esse projeto, né? A gente foi até liberado pelo próprio pastor de
continuar nesse projeto. Ele mesmo partiu dele, né? Olha, vocês vão se sobrecarregar demais, né? Então façam isso. Eu achei muito bacana da parte dele. Mas o sentimento que eu tinha é que ele tinha muito pouco resultado. Esse é o sentimento que eu tinha. Pouca gente de fora. O que tinha mais era o quê? Era um convívio com os irmãos da própria igreja, né? Muito legal que era aquele convívio. E as pessoas não queriam multiplicar a célula. Não é que não queriam abertamente, é porque o convívio está tão gostoso que não querem. E uma coisa que eu sou muito crítico, sabe o que eu sou muito crítico em célula? É mais uma reunião familiar, uma reunião de amigos. Em célula. É, reunião de amigos. Eu sou muito crítico. Cada célula tem cada igreja tem um formato de célula, né? Então, assim, eu acredito na... Só tem que ter comunhão, um cafezinho, uma água, tá bom demais. Senão vai começar a ir para um outro caminho, né? É o que a Ana está falando, a célula, ela é, na verdade, é bíblico, né? De casa em casa, né? Sim. Então, até porque se uma igreja... A nossa igreja é pequena, as igrejas que são pequenas, mas uma igreja grande, é aquilo que eu falo, se não tiver célula, como que você vai... os membros e acolher e saber dos problemas, não dá. Na verdade, e a célula, ela é um encontro espiritual. A intenção é essa. Aí, se tá dando certo ou não em alguma igreja ou outra, né, aí precisa rever. A primeira vez que eu ouvi célula, sabe que foi o pastor Cláudio. Sim. Foi com o pastor Cláudio, foi a primeira vez. Faz tempo. A presbiteriana já tentou implantar a célula por várias vezes, né? Agora, a gente já está aí há 3 anos, né, na implantação novamente das células. E tem dado certo, assim, é difícil, não é fácil, não. Mas a gente tem aí, eu acho que são 6 ou 8 células. E tem muita gente chegando na igreja, gente nova, por conta das células, né? Então, assim, muita gente que eu não conheço. Eu falo, meu Deus, aí da célula do fulano, do Beltrano. Então, assim, a igreja tem tido um crescimento, né? A gente não saía da casa ali dos 200 e poucos membros, né? Agora a gente já está chegando nos 300. Então, assim, que legal. É devagar, é um trabalho de formiguinha. Sim. Mas eu super acredito na visão em célula também, sabe? Mas é isso, a gente precisa, é o que o pastor sempre ensina pra gente, é viver isso. Não é não se resume só numa reunião lá na quarta-feira e boa. Não, você tem que, relacionamento. A quinta-feira de manhã já tem que ligar, né? Pedir um feedback, dar um feedback para ele. E a questão é o discipulado, né? Então, geralmente, quem lidera a célula é um discipulador. Então, esse é o critério. Para você ser um líder de célula, você tem que discipular alguém. Essa semana a gente estava conversando sobre predestinação e sobre livre-arbítrio. Queria saber como é que é a visão de você sobre esse assunto. A gente prefere não falar, né? Prefiro não entrar nesse mérito. A presbiteriana, né? A doutrina, a gente crê na predestinação, né? E só que esse é um assunto que eu já vi muita gente ali dentro discutir, né? Sim. Sobre a predestinação, uma vez salvo, sempre salvo, perco a salvação, aquele negócio, escreve o nome no livro da vida, pecou, tira o nome do livro da vida. Enfim, né? Esses anos todos que eu tô ali dentro, eu nunca parei para discutir sobre isso, porque isso para mim é irrelevante. Eu exerço, eu procuro todos os dias desenvolver minha salvação. Entendeu? Então, tipo assim, eu não estou preocupada se eu vou perder salvação, se eu não vou. A questão é o meu amor e a minha devoção ao Senhor. O que eu vou fazer por amor a Ele, obedecer a palavra, é o que eu tento fazer na minha vida, por amor e devoção, porque, assim, se a gente for ficar nessa discussão, perde salvação, não perde salvação, isso para mim, às vezes, é conversa de velha caduca, como a própria Bíblia fala. Sim. Então, tipo assim, eu preciso, eu faço o que faço porque eu já recebi a graça. Eu creio que eu sou salva. Eu não fico perdendo assim, tempo no sentido de ficar, será que eu posso perder minha salvação? Eu vivo de um jeito que como se eu precisasse alcançá-la, assim, desenvolvê-la, sabe? Não preocupado assim, mas eu vou perder minha salvação. Porque é um assunto tão complexo, porque se você pegar cada doutrina de cada denominação, cada um vai defender e vai ter textos que vão defender aquilo ali. Você pega um Silas Malafaia, ele vai te provar por A mais B que você vai perder sua salvação. Você pega um presbiteriano, ele te prova que você não perde. Então, assim, cara, eu não quero saber. Eu quero
eu quero viver para agradar o coração do Senhor, eu quero tentar obedecer a palavra. E, sabe, se eu vou ser salvo, se eu não vou, eu não estou preocupada com isso, não. Eu quero viver uma vida de devoção ao Senhor. Porque eu creio que... Você quer viver o Cristo. Eu quero, sim. Porque cristianismo, então, né? Nós somos pequenos cristos, né? Então, assim, já passou várias vezes na minha cabeça essa questão de às vezes, não crer piamente nisso, de, uma vez salvo, sempre salvo. Porque aí você fica naquelas paranoias, mas se a pessoa vai pro mundo e ela se perde, e aí se Jesus volta, tipo assim, ou ele volta, ou será a pessoa morre, Jesus voltou para ela. Assim, então é muito complexo isso não atrapalha a minha fé, a minha caminhada, eu nem penso nisso, para falar a verdade, eu nem lembro desse negócio. São só termos teológicos, né? Eu não fico encanada. Eu não sou calvinista nem arminista, eu sou de Cristo, né? Então... é complicado, porque a Bíblia, um vai defender uma coisa, o outro outra. Na verdade, assim, ao longo da minha caminhada, eu vi muita gente falando sobre isso e defendendo, sabe, Fernanda? E eu sempre me questionei e perguntei, você já leu alguma obra de Calvino? Não. Então, você só lê quem interpreta ele. É igual quem fala de Nietzsche, que Nietzsche era ateu. Eu falei assim, mas, cara, você já leu alguma obra de Nietzsche? Não. Porque você só lê e só escuta quem fala de Nietzsche. Então, a grande maioria... de quem fala de Armino ou de Calvino, nunca leu uma obra deles. Porque se lesse uma obra dele, não tiraria tempo para falar sobre isso. É incrível o que as pessoas deturbam, destroem aquilo que eles deixaram de tão bom, de tão precioso. É porque eu fico pensando assim, o evangelho ele é tão mais simples, entendeu? Ele é muito simples, né? A gente complica demais, né? Então, assim... Eu queria jogar um assunto para a gente discutir, para ver a opinião de vocês. Eu vejo muitas pessoas, os novos convertidos... Tá de dieta? Fica à vontade. Isso aqui é para lembrar a infância. Para lembrar, nostalgia. Isso essa nostalgia. Eu vejo muitos novos convertidos... Pingo de ouro. Pingo de ouro. Comprei especialmente para vocês. Olha que bem, vou comer tudinho. Isso aí. Eu não jantei, estou comendo. Então... Jantei, estou uma fome. Eu também. Eu vejo assim, novos convertidos, e até quem está numa caminhada há um tempo grande dentro da igreja, muitas vezes vem conversar comigo assim, fazer parte de liderança, trabalhar na igreja, nunca. Não quero isso para mim. Quero ficar sentadinho ali na cadeira, porque eu não quero confusão na igreja, não quero me expor. Então, eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre esse tema aí. Não concordo. Porque não é isso que eu vivo, né? Então, assim, eu desde que estou na igreja, eu sempre servi, né? Em liderança e tudo mais. Então, assim, porque eu acho que a gente... o mínimo que a gente pode fazer é servir na obra, né? Isso não se resume só dentro da igreja, né? Porque eu acho que justamente tem que ser fora, né? Das quatro paredes, né? Mas ali, entre os irmãos, né? Eu acredito que eu não consigo ficar sentada só assistindo. Pensou se todo mundo pensasse assim? Não consigo. Não né? ia ter Porque ministério nenhum, né? porque tipo, por amor a ele, a gente se doa, a gente faz, a gente serve, né? Com todos os problemas que tem, né, dentro das igrejas, né? Porque a gente bem sabe que a igreja somos nós, não é o templo, né? Faz parte da sociedade. É um organismo vivo, né? Então, assim, eu falo, embora com todos os problemas, você vê, a gente está ali, eu estou ali há 20 anos, eu nunca saí, né, da presbiteriana, e passamos por muitas coisas ali já, né? Eu sempre fui líder, sempre liderei louvor por, sei lá, 10 anos ou mais, sempre tive à frente, né? E eu falo que se eu fosse colocar os meus olhos, né, no homem, eu nem na igreja eu estaria hoje mais, né? Então, pela graça de Deus, eu tenho conseguido manter os meus olhos no Senhor, né? Porque eu estou ali por Ele, eu faço por Ele e para Ele, né? Com todos os meus defeitos, com todas as minhas pelejas, minhas batalhas, mas eu sempre falei isso. A igreja, hoje, por mais que está desse jeito que a gente estava falando, às vezes está mais superficial, é um evangelho mais... Uma graça aí mais barata, Lacarte. Infelizmente, né? Mas assim, por mais que a igreja tenha todos esses problemas, por mais que às vezes a gente
tenha uma imagem ruim, às vezes, da igreja, por, né, às vezes, pagar o preço daquilo que fazem de errado e a gente acaba pagando pato, vamos dizer assim, nenhuma igreja presta, porque, né, só pede dinheiro, enfim, generaliza, né? Eu tenho certeza que a igreja ainda é o melhor lugar para a gente estar, entendeu? Dúvida. Então, assim, mesmo com os nossos problemas, as nossas indiferenças, porque ali é o lugar que a gente vai sendo tratado, que a gente vai sendo curado, que você cai, você levanta. Igual eu falei, eu passei por momentos na minha vida muito difíceis, que às vezes eu ia para o culto, assim, arrastada. Mas eu falava, eu prefiro estar lá, mal como eu estou, mas eu prefiro estar lá. Por quê? Porque eu creio na palavra de Deus. E o que a Bíblia diz? Que aonde a gente está reunido, onde a gente tem comunhão, o Senhor ordena a sua bênção. Então, eu estava lá. Igual a gente passou por momentos difíceis de enfermidade, de coisas do tipo, e a gente não desceu do altar. A gente estava lá, entendeu? Chorando, a alma rasgada, chorando, mas a gente estava lá, firme, no altar. A gente não desceu do altar. Sim. Sabe? Com todos os problemas e dificuldades. Então, assim, a igreja é o lugar onde eu fiz a minha família, é o lugar onde eu tive uma base totalmente diferente para a minha vida, para o meu caminhar, mudou todo o curso da minha história, né? Então, assim, eu sou muito grata àquele lugar, porque eu aprendi sobre Jesus, sobre Bíblia, tudo ali dentro, né? Então, eu falo assim, é uma igreja que a gente sempre procurou honrar, né? Porque me acolheram e tudo, assim, que eu vivo de cristianismo foi dentro da presbiteriana. Como eu disse, com todas as indiferenças que a gente tem, né? Mas eu acho que igreja é o melhor lugar para a gente estar sempre, independente, sabe, dos problemas, das lutas de liderança, do jeito que é porque igual a presbiteriana é conselho, a outra é diretoria, enfim, o nome que quiser dar, né? Uma batiza de um jeito, uma batiza de um jeito, outra de outro, porque é imersão, porque é aspersão, gente. É tão pequeno, né? Então, assim, sabe, hoje eu tenho uns pensamentos que eu falo, nossa, eu quero ter intimidade com o Senhor, é isso que eu quero. Fernando, sabe? você tem 2 filhas, a Renata tem 2 filhos, né? No início da sua conversa a gente falou muito sobre liberdade, a liberdade que vocês tiveram na infância, na adolescência. Hoje a liberdade é muito maior que no tempo de vocês, por tudo que a sociedade passa, né? E como é que vocês agiram para colocar e para tratar os filhos de vocês dentro da igreja? Que a igreja é dizer não, né? Na maioria das vezes, para uma sociedade que a gente vive, que é uma cidade tão difícil. Mas deixa ela dar o parecer dela da sua pergunta. Exatamente. Né? Deixar... Por quê? Senão ela não vai comer salgadinho. Não, porque o Luiz falou pra gente falar, né? Ela falou sobre a questão que o Luiz tinha colocado para saber a opinião de vocês sobre a questão o evangelho de não servir, né? Que tem gente que não quer liderança alguma e se isso é válido ou não. Não quer problema, né? Não quer problema. Não quer ser Eu afiado. não concordo com isso também. A pessoa que não quer se envolver, se ela não quer ficar sabendo, porque é igual a Fernanda falou, a igreja ela tem problemas, né? Como numa empresa, porque tem pessoas, onde tem pessoas tem problema. Só que são pessoas pecadoras com seus erros, mas que estão ali buscando ser melhor. Então, assim, a igreja, ela é isso. Então, a pessoa que não quer se envolver com nada para não saber, por exemplo, não ter que enfrentar, para não guardar o coração, talvez seja aquela questão da pessoa não estar ainda com o entendimento correto do que é a igreja, do que é o corpo, do que é servir. E também aquela questão de você olhar para Cristo. Então, assim, pessoas vão te decepcionar e você vai decepcionar pessoas. Com certeza. Sim. A gente esquece disso, entendeu? né? Que a gente vai decepcionar. Você também decepciona. A gente está sendo vigiado todo o tempo, né? Tem alguém Então, olhando para você. a questão Você tocou num ponto bem, bem interessante. É você olhar, ninguém é perfeito ali. Ninguém. E às vezes a imagem que as pessoas de fora têm é isso, porque hoje, como tem a internet, tem os escândalos e tudo mais, generaliza, igual a Fernanda falou, né? Mas a diferença é essa, é que as pessoas que estão ali, elas estão buscando melhorar. Sim.
né? Então, a igreja é o melhor lugar. E você se envolver, você está servindo, eu acho que para você é ainda melhor ainda, para a sua comunhão, para você crescer espiritualmente, né? Para você se fortalecer. Você cria vínculos com pessoas, você tem suporte de pessoas, porque se você está no ministério, você vai criando um vínculo com aquelas pessoas e vai... quando você precisa de um suporte, você tem. Quando a pessoa precisa de um suporte, você oferece. Então, assim, faz parte de você estar numa igreja, você servir, né? Não necessariamente em ministérios, em liderança, né? Mas tem tanta coisa para fazer, né? Então, fora a pessoa ser líder, não se envolver. Agora começa a perguntar. Eu quero ver a tua resposta. Ela falou, agora você começa a falar sobre filhos. Eita! Eu vejo assim, quando os filhos eles crescem lá dentro, já com uma linha, então eu vejo que a batalha não é tão árdua, vamos dizer assim. Eu não sei. Olha que tem adolescência, hein? Então, assim, os meus, que nem vou contar a minha experiência com os meus filhos. Meus filhos sempre foram na igreja. Nasceram na igreja. Nasceram... Os Gemin. Eles nasceram na igreja. Então, eles cresceram lá, nas aulinhas, em tudo, né? Deram trabalho na igreja. E tem a minha parte em casa, porque não é a igreja que tem que... porque filho de crente não é crentinho. Filho de crente não é crentinho. Tem que se converter. Então, assim... É o que eu penso. Aí eu acho que vai muito de gênio também, assim, porque eu nunca tive muito trabalho com meus filhos, assim, de rebeldia, dessas coisas, assim. Eles sempre foram obedientes, eles sempre foram. Mas aí, você falou, quando chegou na adolescência, começou a não querer ir mais. Só que eu penso assim, às vezes a gente se culpa, fala assim, nossa, o que eu fiz de errado? Né? Onde eu falhei? Sabe por que mãe? Não te cortando, mas te dando mais elemento? Eu me lembro ali na igreja presbiteriana do meu filho, mais ou menos da idade do teu, não, um pouco mais novo que os teus. Mais novo, que os teus. Mas eu me lembro que eles estavam sempre no mesmo grupo. Tinha 5, 6 fileiras ali de adolescente, Freitas, ou mais. Era muito adolescente. Daqui a pouco, cadê? Não tinha mais nenhum. Né? Daquela turma que cresceram lá assim, ficou só o Gabriel lá. Então, assim... Gabriel que casou agora há pouco tempo? Isso, Então, às vezes, vocês perguntam, né? Onde eu errei, o que eu falei. Eles vão uma vez ou outra, tal, mas eles não frequentam. Só que eu penso assim... Será que isso é crônica, essa pergunta? Onde eu falhei? Será que isso é crônico para todo pai e mãe? A gente olha e fala, meu Deus, onde eu errei? Eu acredito que sim. Não só nessa área. Né? Em vários outros, meu Deus, onde será que eu errei, né? Você fica pensando assim, podia, talvez se eu tivesse feito assim, mas eu creio que tem o tempo do encontro. A semente você plantou. Porque o que acontece? Eles não estão lá, mas eles têm princípios, eles conhecem, eles têm o temor, né? Tem o temor. Por quê? Porque isso foi plantado desde pequeno. E aí aquele encontro com Jesus que vai, eu creio que isso vai acontecer. Vai chegar. Né? Sim. Vai Eu acredito que é isso. A gente plantou quando era pequenininho, depois na adolescência teve esse desencontro e quando fica adulto volta. Eu acredito nisso. Não, isso acontece sempre, né? Isso, assim, que por mais que a gente se esforça, tipo assim, Uma idade braba também, adolescência, né? Tipo assim, você muito choque, né? Questão Muito de falar questionamento. não, né? Não, e por mais... eu quero tal coisa. Eu sempre tive sempre tentei falar, explicar, falar o que é certo, o que era errado. E assim, eu creio que essas coisas eu expliquei. Só que lá em casa eu tinha
o meu marido, que ele não era, Aham. né? Então tinha essa Você puxava essa para um lado, ele divisão, puxava para o outro. Essa divisão. Mas embora ele não fosse evangélico, ele sempre foi muito... Ele não impedia, né? Ele fazia os meninos ir. Aí os meninos ficavam assim, ele não vai, mas ele me obriga a ir. Então ele fazia os meninos ir. Faz o que eu falo, não o que eu faço. sim. E ele, assim, sempre foi muito rigoroso com relação a outras coisas, a sair, a fazer Mas eu me essas lembro que em coisas. Encontros Casais ele foi. Foi. Eu me lembro lá em Jataí ele foi. Ele foi. Passou a 200 por hora por mim, mas ele foi. Ah, é? De moto. Não, mais de 200 ele passou. Ele foi mesmo? de moto. Vocês, né? Não, eu fui de carro. Foi de carro? E ele foi pra de mim, moto. Acho que foi ele. Dele eu me lembro certamente. O Tinha Fabrício. E o Fabrício. tinha um O outro. Fabrício foi naquele lá também. Então, assim, essa parte, assim, de regular, de e tal coisa, a gente sempre foi muito... Eu falo que do jeito que eu sempre fui solta, e naquela época, né, você não tinha um celular, não tinha nada, né? A mãe não sabia nem onde você estava. Né? Eu falo que eu não conseguiria jamais fazer isso, tipo assim, não saber onde... Sempre controlei muito, sempre, sabe? Sempre, né, deram satisfação e não ia para qualquer lugar. Até hoje é assim. Já que você falou do teu marido, queria aproveitar o gancho. Qual que é a dificuldade de levar o marido para a igreja? Quem me levou para a igreja foi a minha mulher. Todos possíveis, né? Todas as... Eu quero ver o que ela... Olha, não sei, me faz pergunta difícil. Aí, talvez Não aqui não sei. É uma barreira que ele tinha. Não estou falando exatamente dele, mas dos homens que vocês convivem. Que Então, é essa sabe dificuldade? que a estatística assim, é muito mais mulher do que homem, Pois né? é. Na igreja. Muito mais. Eu vejo pela minha família. Então, assim, olha... Eu acho que uma das coisas que pega é a questão, às vezes, de vício. Entendeu? Que às vezes fala, eu não vou parar de beber, eu não quero parar de beber. Então eu não vou pra igreja. Porque, um bom ponto. Porque se eu for eu vou ter que parar de beber. Porque tem essa visão, né? Sim. Então, acho que isso é um dos impedimentos, né? A questão do mau testemunho, entendeu? Porque a pessoa, ela é incrédula. Aí, por exemplo, ela tem um comércio e ela vê muito mau testemunho. Aí fulaninho daquela igreja, Beltrano fala, eu não vou naquela igreja. Tem muito, Fulano... uma cidade pequena, que todo mundo conhece todo mundo. Então aí é fala, difícil. Aquele lá, domingo tá com a Bíblia debaixo do braço, mas durante a semana faz isso e aquilo. Então E a pessoa são pega coisas que isso, impede aí a você pessoa fala, de não, ir a mas uma você não igreja, pode né? olhar Infelizmente, pra né? isso. Pois Eu é, posso olhar para as pessoas, eu tenho que olhar para Jesus. Isso que você acabou mas... de falar podia ser a visão dos dois, né? Mas é só do homem. Não, visão Você acabou... Não, a mulher também tem essa visão. Não, eu da sei, pessoa mas que tá de fora. mais é do homem, né? No nosso Ou é caso, mais crítico, né? a gente foi primeiro, né? Mas eu acho que... O marido foi depois. Eu acho que essa é a muleta de todas as pessoas que não querem ir, essa é a muleta. Né? A partir da pessoa... Na verdade, esse é o... Se a gente fosse colocar numa escala de pretexto para não frequentar a igreja, isso já é encarnado dentro do ser humano, esse pretexto. Eu não vou pelo fulano ou pelo Bertano. Também dos prazeres, né? Isso entendeu? é para homem, mulher, jovem, adolescente. Esse é o primeiro, o mas ápice. o ponto para facilitar a vida delas é homem, não é mulher. Qual que é os pontos que você acha que dificulta? O homem e a mulher vai primeiro e o homem vai depois. Por quê? A Fernanda falou bebida, essa parte de vício, né? Sim. O que você mais elencaria? Se bem que você não é um entrevistado, hein? Eu acredito que a mulher ela vai mais... Eu falo em torno de mulher, madura, etc. Ela vai mais porque a família em si... A igreja prega muito sobre família. E a mulher é mais família, já está dentro dela isso. Então, ela vai procurar alguém para ampará-la e para dar suporte não só para ela, mas também para a família dela. Acredito que ela vai muito por isso. O homem não, o homem ele é mais individualista por natureza. Porque a gente é mais emoção, né? E o homem é mais razão, vamos dizer assim, né? Sim. Acho que a mulher ela é um pouco mais aberta, sei lá. Sim, e geralmente... Só que a mulher... Mas tem casos, né? Que o marido vai e a esposa não vai de jeito nenhum. Acontece também, né? Mas é mais difícil. A gente vê que Bem mais difícil. o índice maior é a mulher ir sem o marido. Me lembrei agora de um caso. O homem é provedor, ou deveria ser sempre provedor. E ele questiona muito também sobre o dízimo. Então é uma das coisas que fala. Também tem sim.
Com certeza. Também passa muito por Mas aí. essas questões aí de a gente fala às vezes de mau testemunho e tudo, é complicado para quem está fora da igreja frequentar um lugar que às vezes você ouve, né, testemunhos ruins, né? Porque Então, a Fernanda pessoa- também, quando você começa a frequentar a igreja, começa a mudar não só o teu comportamento, mas os teus relacionamentos, né? Sim, Teu ciclo de amizade muda. muda. Mas Fernanda e Renata, eu vejo essa desculpa, não é só para a questão de igreja, em detrimento a qualquer outra coisa que a gente vai fazer, seja num trabalho. Por que você não fez isso? Porque fulano e fulano não faz, ganham o mesmo que eu ganho. Então a desculpa é sempre essa sua mesma. justificativa Só muda é um nicho. atacar, né? É sempre atacar e ter sempre um parâmetro de alguém que está na mesma condições que você e ela está e você não. Então é uma desculpa padrão. Sabe? Só que para a igreja é usado assim. Na empresa, o sentimento é o mesmo. Só muda o nicho e o personagem. Entendeu? Então, o motivo de eu não ir é aquilo. Eu tenho um vazio e não aceito que esse Cristo invada-me, porque há dezenas Porque no fundo de você mazelas. sabe que você vai ter que abrir mão de algumas coisas, né? E aí você muitas vezes você não quer. Apesar que não é A questão não é nada nem abrir forçado. mão. Abrir mão é aquilo que é palpável. Eu acho que a natural, conversão, né? Fernando, eu acho que ele está Vai se muito mais tornando natural, aquém né? Sim, disso. mas Ela a está muito mais pessoa naquilo de que não fora, é. ela acha que Ela vai olhar ser para dentro de obrigada. si, tem hora que ela olha para dentro de si Exatamente. e se acha tão pequena. Poxa, eu não posso ir lá. Eu sou muito É que pequeno. eu falo assim, abrir mão no sentido assim, igual eu falo assim, a minha carne, ela não vai se converter nunca, né? Ela não é convertida. Então, assim, eu acho que essa questão, eu falo de abrir mão, eu falo assim, cara, eu sei que é pecado, mas eu sou livre para fazer ou não, né? Sim. No sentido assim, às vezes as pessoas pensam que a gente o crente, ele tá preso, né, mano? Pelo contrário, nós somos livres, porque a gente não é escravo de pecado, no sentido assim, eu quero dizer assim, a gente tem a opção de escolher, Sim. né? Você, eu escolho ou não fazer determinada coisa, né? E às vezes a pessoa que ela tá já no pecado, vive uma vida de pecado, ela é escrava daquilo ali, né? Então é o contrário, a gente é livre, né? É o entendimento que eu tenho. Mas eu acho Não assim, que a gente não tenha pecado. não que não tenha pecado, exatamente. Não Somos isso, mas pecadores, eu falo mas os pecados às vezes que só parece que nós são- não temos pecado, não. que são Que não vivem em corriqueiros pecado, ou pessoas né? ou um vício ou alguma coisa nesse sentido, né? Mas no sentido que eu falo assim, Então assim, você só depende, eu só vou numa festa se eu for beber. Se eu não for beber, eu não vou. O que é isso? A pessoa tá presa nisso, ela não é livre. É tão pouco Sim. isso. Porque eu posso ir. Ter Normal, prazer né? com isso, então, ser tão pouco. Mas fala abrir mão nesse sentido, porque fala assim, eu sei que se eu for seguir o evangelho, eu vou ter que renunciar aos prazeres da carne, né? Então, tipo, algo que eu acho bacana, que eu gosto, que sacia a minha carne, mas por amor a Deus, eu não vou fazer, né? Então, eu vou ter que abrir mão, né? E muitas ser vezes, livre para escolher aquilo que eu vou fazer por disciplina. por amor a Deus. Né? Por disciplina Por e não temor, né? Isso, por temor. Porque é isso que eu falo, às vezes as pessoas, uma das barreiras é essa, às vezes eu não quero ir para esse evangelho, porque eu sei que eu vou ter que renunciar a algumas coisas, embora isso seja algo natural, né? Porque a gente fala, não, você vai do jeito que você tá. Você não tem que parar com seus vícios, com seus... só vai. E o Senhor vai trabalhando. coisa Tanto também que que eu- isso vai preenchendo a gente. Sim. A paz de Deus vai preenchendo e isso já não é mais... já Vamos ver o que a Renata faz quer parte. falar. não tem Não, mais é né, porque- prazer nisso. Uma coisa também que eu vejo que também é muito como é que eu falo, importante é o lado espiritual. Porque muitas vezes a pessoa, igual você falou, por exemplo, às vezes ela está destruída, ela está mal, ela anseia aquilo, mas tem uma coisa contra que impede ela de ir e de buscar. Porque tem. Sim. Tem. Entendeu? Então, muitas vezes também tem essa questão espiritual. Sim. Eu sei disso porque eu vivi isso. Entendeu? Conta pra gente. Pra gente entender melhor isso. Não, assim, de percepção, vamos dizer assim, Sim. entendeu? De percepção, que você, por exemplo, você vê que a pessoa, ela quer
mas acontece alguma coisa que faz ela desistir ou ela mudar de ideia, e você vê que são coisas que estão agindo assim que não é normal, entendeu? Sobrenatural. Já não Sobrenatural. é no natural, Aham. Então, Sobrenatural. assim, e é aquela luta interna Mas que a exemplifica pessoa para o tem. pessoal entender melhor. Deixa eu ver, deixa eu pensar. Por exemplo, a pessoa... Eu vivi isso. Uhum. Não, eu vou em tal coisa, eu vou no... Eu decidi, não, eu vou no congresso. Vou participar desse negócio que eu sei que vai ser bom. E aí, de repente, no dia acontece alguma coisa, algum imprevisto, vamos dizer assim, que você viu que não era normal, e aquilo já faz a pessoa mudar totalmente de ideia, entendeu? Daquilo que ela estava programando. Eu não lembro agora de um fato que, assim, real. Eu vivi vários, mas assim, agora, para te falar assim, eu não vou lembrar, entendeu? De situações. Por exemplo, uma vez, meu marido estava numa situação bem complicada, a gente via assim que ele estava passando por problemas mesmo assim, de emocional e tudo mais. E aí ele não ia, mas ele tinha várias pessoas que sempre conversaram com ele, que ia lá, e os irmãos da igreja, ele sempre teve um relacionamento com o pessoal, entendeu? E o pessoal também gostava muito dele e tudo. E aí, assim, dele ligar às vezes para um e querer conversar, entendeu? E aí marcava com a pessoa, chegava na hora, ele não ia. Travava. Entendi. Entendeu? Um exemplo. Sim. Então, eu vejo que isso, no meu entendimento, eu entendia que era espiritual. Sim. Não, acontece. Foi agora, semana passada, né, filha? No aniversário dela lá no colégio, tinha um rapaz lá e minha filha fez 14 anos e ela queria uma surpresa, né? E a gente foi fazer uma surpresa para ela, fez um bolinho para ela na hora do recreio. Consegui um horário lá. E aí falou, posso fazer só na hora do recreio, rapidinho, com os coleguinhas dela? Aí entrou um outro menino que não era nem da turma dela, mas se encontram no recreio. E ele falou, cara, eu tô indo pra igreja, mas tem hora que eu tô indo pra igreja, eu lembro de Jesus. E aí, de repente, uma voz do mal dizendo que eu não posso, eu começo a me entortar todo, né? E foi bacana a gente ter aquela conversa ali. Ele falou, você acredita em Deus? Eu falei, nossa, eu acredito, né? Mas e aí, o que é Jesus? Que eu queria saber, né? O tempo foi muito pouco. Mas, tipo assim, eu fiquei meia hora lá, ele falou uns 27 minutos, né? E eu gosto de escutar pessoas assim. E aí ele contou, ele tá tentando ir pra igreja, novo menino. E ele falou, cara, eu preciso, porque a gente precisa de Deus. Mas toda hora que eu lembro, eu já vi uma opressão em mim, eu começo a ficar torto. O e eu inimigo sinto não quer isso. que você vai. É uma coisa engraçada. Sim. Uma vez eu estava em Abricampo, estava tocando violão numa praça da Bíblia, e eu estava conversando com um cadeirante. Aí chegou um camarada, e ele não queria Jesus mais porque Abricampo é uma cidade mineira muito católica. Essas cidades do interior são catolicismo, assim, absurdo. E ele não tinha pai, não tinha mãe, morava com a madrinha. E aí ele foi numa igreja evangélica, ele foi expulso. E nesse expulso ele saiu da igreja, foi pro mundão e tal. E aí a gente tava tocando violão e eu tava cantando aquele do Catos Barnett antigo, Gênesis. Você me pergunta quem sou nascido de Deus. Ele tava cantando e aí ele parou, escutei ele falou até cansar. Eu gosto de escutar, né? Quando pessoas vêm falando, eu falo muito pouco, sou ruim para falar. Aí ele falou, eu escutei ele quase 2 horas. E aí eu comecei a falar, dentro daquilo que ele tinha falado para mim, eu coloquei o evangelho dentro da vida dele naquela situação e usei alguma biografia de Jesus dentro daquele texto. E aí, mas falei, e aí, quer voltar para Jesus? Aí ele começou a chorar. É a coisa que eu mais quero, mas eu vou ficar sem um lar. Né? E foi bacana. E ele falou, eu me sinto oprimido quando eu lembro do evangelho. Eu em vez de ser abraçado, eu fui expulso. Infelizmente. Né? E tudo conspira para mim ficar no mundo e tal. E aí a gente, naquela época, era o crente bem
roxo, né? Bem fanático, né? Hoje não tanto, né? Sou crente, né? Mas não roxo, né? E aí eu orei com ele em praça pública. Foi uma coisa muito linda, assim, muito bacana. Mas você quer aceitar agora? Agora? Então vai ser agora, né? E foi bacana. E uma outra vez eu passei em frente a um prostíbulo que tinha aqui, na Presidente Dutra, isso em 2001, 2002, antes de eu ir embora. E aí uma mulher, tinha um prostíbulo no lugar, ela mexeu comigo, estava eu e um outro rapaz da igreja, a gente estava com a Bíblia, hoje a molecada anda de bis, né? Os pais da bis, a gente tinha uma monarca, amarrava a Bíblia atrás, assim, né? Com aquelas gominhas, né? De bicicleta, amarrava. E elas mexeram com a gente voltou, a mulher ficou endemoniada na porta do prostíbulo. A gente voltou, vamos voltar? Vamos falar de amor de Jesus por ela? E a gente, porque era isso, né? Eu fiz parte de uma geração que amava o evangelho, né? Eu li o evangelho, tipo assim, o Novo Testamento mais de 40 vezes, foi uma coisa bacana. E quando ela veio, ela sentiu aquela opressão, ela mudou, o olhar dela mudou, parece que só viu o branco do olho, sabe? E ela começou a se debater, uma coisa assim, horrível. A gente muito experiente, eu tinha 17 anos. Uma coisa assim... Aí fazer o quê, né? Aí fazer o quê, né? Como é que expulsa o demônio? Como é que expulsa, né? A coisa assim, mas assim... Para quem tem 40 hoje, quem tinha 17, a gente não sabia nem o que fazer, né? A gente extrapolou todos os horários do podcast para ver como tá bom a conversa. O Leandrinho já danou com nós aqui já. Eu queria fazer minha última pergunta, eu queria que vocês fossem bem breve na resposta, mas minha última pergunta. Amanhã, tocasse na porta de vocês Jesus para tomar um café com vocês. O que vocês perguntariam a ele? Nossa. Vai ter que cortar e dar pausa pra gente pensar aqui. Nossa. O que você perguntaria, Fernando? Jesus está na tua frente tomando um café com você. A grande oportunidade da tua vida, a maior oportunidade. O que você falaria? Acho como eu faço para te amar mais. Porque eu não amo como deveria, com todo o amor que ele tem por mim. Uhum. E o que ele fez. Sim. Né? Então, assim, eu vou sempre estar em falta com Jesus. Como diz aquela música, né? Eu gosto de, assim, Jesus não deve nada para mim. Jesus não deve nada para ninguém. Nada. Nós é que vamos sempre dever. E você, Fernando? Eu acho que eu perguntaria no que eu tenho falhado, né? O que eu tenho feito que tem entristecido seu coração? Uhum. Aonde que eu estou falhando? Onde que eu estou errando? Deixa eu ser uma conversa bem dura, né? Ixi. Olha, nem sei, assim, eu fico pensando, meu Deus, porque a gente quer tanto, né, assim, agradar o coração do Pai, né? E o Renato falou, às vezes a gente faz, a gente sempre tem essa sensação de que a gente está em falta, né? Mas ele é um Pai de amor, né? É um Pai de graça. Às vezes a gente se cobra mais do que ele mesmo nos cobraria. Sem dúvida. Né? Porque tem a graça, né? A não que essa graça nos dá direito à libertinagem, não. Mas tem essa graça, né? Esse amor de pai que às vezes a gente pensa que está tão assim, tão em falta e às vezes ele fala, não, minha filha, né? Vem cá, tá tudo bem, né? Porque tem a misericórdia e a graça, né? Mas eu acho que eu perguntaria assim, aonde que eu tô? Eu sei que eu erro em vários lugares, mas qual que é o que tá pegando mais, assim? Qual que é o que eu tô mais te entristecendo? Então, acho que é uma das coisas que eu perguntaria para ele. Renata, Fernando, muito obrigado por você estar junto com a gente. Gostamos demais, eu e o Freitas. Eu que agradeço. Gostamos desse bate-papo. Foi tão gostoso, né? Deu 1h40 já. Tá vendo? Não tinha nada para falar. Mas hoje é duplo, né? Mas hoje foi duplo. A gente tem... O Leandrinho tem que dar esse desconto pra gente, né? Podcast duplo, demora mais um tiquinho, né? Na próxima vez que elas vierem, vamos pedir pra mãe e o pai vierem pra cá também. Vai ser legal, a família toda aí, né? Não, bacana. Legal. Agradeço pelo convite. A gente nem falou, né? A filha tá apaixonada por missões, não é nem tempo da gente falar, né? Prega? Prega? Pregadora?
Rapaz, olha só, que legal. Bacana. Tem uma fã, né? Dentro da minha casa tem uma fã. Ah, é? Tem uma fã, uma adoradora aí. Ó, que bacana, bacana. Bacana, né? Eu tô brincando, é lógico, mas a Sinara gosta muito das pregações dela. Que bacana, né? Que tocar a pessoa, eu acho que isso é legal. Então, eu quero que ela venha outra vez para perguntar sobre isso. Como é que ela começou, como é que ela desenvolveu isso. Isso é uma coisa para a gente... Eu gosto bastante. Pra gente mas tô desenvolver em outra oportunidade. Encerre, meu amigo. Encerre. O que é a vida para vocês? Para mim é um presente, é um dom de Deus. E para você? O que é a vida? Também, o presente acho que é uma oportunidade única, porque é uma vez só, né? E você poder desfrutar com sabedoria e daqueles que estão com você, da família. Então, assim, a vida dos seus filhos, dos seus pais, dos seus irmãos, da sua família. Acho que a vida é isso, você poder estar compartilhando as coisas boas e até os momentos difíceis, né, com aqueles que te cercam, que você ama, e poder estar sempre buscando fazer o melhor. Sim. Tanto para a gente mesmo quanto para o próximo, né? Fernanda, você que é pregoeira do Evangelho, olha para esse pedestal, você tem 30 segundos para passar uma mensagem de Deus para quem ainda quer Deus. Amém. Na verdade, eu vou deixar um mandamento, que é o que eu carrego comigo, né? Então, se eu posso deixar essa mensagem para você hoje, um conselho que eu deixo para você é: ame a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Esse é algo que eu carrego comigo e eu acho que se a gente viver isso, aí já está meio caminho andado, né? Bacana. Legal. Isso. Renata, agora deixa em 30 segundos, você vai deixar um recado não para aquele que não está na igreja, não conhece o Evangelho, mas para aquele que já conhece o Evangelho. Deixa a sua mensagem aí para eles. Tá. Vou falar como se eu estivesse falando para mim também. A salvação a gente tem que desenvolver. E desenvolver é buscando mais a Deus. Então, não fique só na superficialidade. Tenha uma busca mais aprofundada com Deus, na oração, na leitura da palavra, nas disciplinas espirituais. E aí você vai crescer espiritualmente. Joia. Gente, faça que nem a Renata e que nem a Fernanda. Se inscreva no YouTube, se inscreva no Instagram. As duas estão conectadas, a família delas também, para a gente ter esse encontro sobre Deus, sobre empreendedorismo, que a gente tanto fala, que a gente tanto gosta. Bom, se inscrevam, curtam, aí deem like, que o YouTube e o Instagram vai cada vez multiplicar mais. É isso aí, Freitas. É isso aí, Store Podcast. A próxima história pode ser a sua. Muito obrigado, Fernanda e Renata, em nome do Store Podcast. Obrigado. Por ter dizimado o tempo de vocês para estar aqui enriquecendo o nosso canal. Obrigada. Tá bom? Obrigada, viu? Obrigada, valeu. É isso aí, galera. Tchau, tchau.